Aí, garoto. E aí? Bom dia. Bom dia de novo, né? Já se falou um pouquinho Bom antes. dia. Vamos lá para o nosso bate-papo, então. Vamos lá, o Eu pessoal tenho que tá virar o pescoço para entrando, ver a quem está gente vai entrando. começando, o pessoal vai entrando, tá? Então a gente vamos começar aí. Se quiser Bom, fazer as vezes do mestre, se quiser fazer as vezes de mestre de cerimônia aí, pode apresentar a ideia. vamos lá. Bom, esse aí é um bate-papo tranquilo. Nuno é um amigo que eu recentemente conheci, tive a oportunidade de começar a trocar algumas ideias, né, Nuno? A gente Isso. tem sinergia num bem comum aí, que é trabalhar a questão da performance dos profissionais, né? Então a gente tem esse bem comum aí, a gente vem trocando ideia. Então o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre isso, né? Sobre o equilíbrio entre a produtividade, a saúde, a felicidade. Eu acho que isso é um tema que já vem sendo, vamos dizer assim, trabalhado e é uma preocupação já de um tempo recente das empresas ultimamente, mas agora acho que ainda isso aí reforçou É, ainda mais, né? O momento que a gente está passando, né, pois Nuno? é. E eu acho que, só complementando, Demetrios, eu acho que esse momento também, ele faz a gente até reavaliar a questão da performance, né? Que eu acho que a gente é uma sociedade muito focada na performance a qualquer custo, Exato. né? Então, assim, o nosso modelo de sociedade, ele se organiza de uma forma que, que eu falo que o mercado, ele um pouco, ele cria uma ilusão, né? Que ele coloca, isso acontece por causa do marketing, né? Exato. O marketing, ele associa a felicidade a bens de consumo, a posições, a status, né? E isso fica muito reforçado, porque o marketing é uma coisa que ele entra de forma subliminar, né? A gente não percebe que ele manipula a gente, né? Então ele entra de forma que, como ele está sempre repetindo, né? O corpo é o maior exemplo disso. Exato. Esse modelo de corpo perfeito que a gente vive, ele é uma construção de marketing, para você ter uma ideia, né? De você ter uma barriga tanquinho. Se você pegar há 40 anos atrás, não tinha sentido nenhum você ter sonho de consumo seria ter ter uma barriga uma barriga de consumo, não, uma barriga de tanquinho, ser um sonho de consumo. Não fazia sentido nenhum há 40 anos atrás, mas o marketing construiu esse sentido. Então a gente está Exatamente. sempre. Então, mesmo que a gente não perceba, eu até brinco que eu falo que a gente não compra aquilo que a gente precisa, a gente compra aquilo que o mercado quer que a gente compre. Uhum. Ô, E a gente Nuno, não percebe isso. deixa eu te falar, vamos só aqui antes, até peço desculpas que eu não pedi para você apresentar. Então, assim, para quem não me conhece ainda, né? Então eu sou cofundador e CEO da Sábios. A Sábios é uma EdTech, uma empresa de inovação e tecnologia em educação, né? O nosso próprio slogan, né? Ele é Performance Beyond Education. Então, a gente se preocupa muito com a performance das pessoas e utiliza a educação como uma ferramenta para ajudar nisso, né? Trabalho com educação há muito tempo, sou apaixonado por educação. A Sábios já é minha quarta empresa. Então, eu sou apaixonado por educação. E eu queria que você também se apresentasse, eu sei que você também é um apaixonado também por uma forma de educação. Você vem educando A há muito educação, tempo. Então, fala um pouquinho aí do teu histórico para a gente aí, por favor. tá bom, Demetrios. Bom, a educação é um dos temas que estão muito presentes na minha pesquisa e na nossa metodologia, né? A pedagogia, a maneira de você mudar hábito, né? Eu sou um grande pesquisador da qualidade de vida, de mudanças comportamentais. E eu, na verdade, eu sou herdeiro de uma metodologia, né, que nasceu com meu pai, que é o método Nuno Cobra. Uhum. E a gente treinou atletas campeões em mais de 10 esportes, né, entre medalhistas olímpicos, entre 5 campeões mundiais, né, tendo basquete. Em 1958, meu pai treinava já o pivô da seleção brasileira de basquete, fazia um treinamento, um personal training.
Muito legal. 1958. Muito legal. E já era o trabalho de mental coach. Sim. Que é um trabalho a gente trabalha a parte física e a parte mental, né? Então eu nasci nesse ambiente. Né? Pra você ter uma ideia, aos 5 anos de idade eu já acompanhava meu pai nos treinamentos da equipe de atletismo que ele tinha. Ele trabalhou com atletismo também, campeão sul-americano de atletismo. Meu pai foi um decatleta, ele fazia decathlon, ele foi ginasta, ginástica olímpica. E a nossa metodologia ela é toda fundada na ginástica olímpica também. A gente trabalha a parte de fortalecimento é só na barra. A gente trabalha Legal. só com desafios na barra fixa. Legal. E aí, então, a própria questão do mental coach, do treinamento mental, eu já com 10 anos eu fazia parte da equipe de tênis, né? Eu quase cheguei a ser um tenista profissional e eu fazia parte da equipe de tênis que meu pai treinava. No Paineiras do Morumbi, uma equipe de tênis que ele treinava ali. Eu tinha 10 anos de idade, no Clube Paineiras do Morumbi, e ali eu passava horas escutando o meu pai falar. Né? Já com 10 anos, eu passava, às vezes ele falava, meu pai quando começa a falar, ele fala durante 3, 4 horas, e as pessoas não se mexem, porque ele é muito carismático. Sim. Então ele fala durante 4 horas e você quer mais, fala mais, fala mais. Legal. Meu pai tem um carisma absurdo, ele é uma pessoa muito profunda, né? Eu falo que meu pai, o impressionante dele é que ele canaliza, é como se ele acessasse a informação direto do inconsciente coletivo. Legal. Porque ele não lê, ele quase não lê livro. Assim, eu acho que ele parou de ler já faz uns 50 anos, a última vez que eu vi ele com um livro. Mas é como se ele tivesse um acesso a coisas que estão no ar, né? que é esse inconsciente coletivo. Então ali eu fiz minha escola, né? Minha faculdade, tudo junto ali, meu pós-graduado, tudo junto. Porque, é a melhor na verdade, faculdade da vida, a faculdade da experiência. Da experiência, porque eu via tudo acontecer, eu participava de tudo, e eu vivi também isso, porque eu competia também, então eu sou um treinador mental que já foi um grande competidor também, então você sabe todas as dificuldades que é estar ali na hora, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver, né? Lógico. A dificuldade de entrar em cena e ter que performar, e aí, então acho que isso é uma grande vantagem que eu tenho, mas ao mesmo tempo, aí eu fui fazer minha própria pesquisa, né? A partir de 1994 eu fui fazer minha própria pesquisa, e aí, separei do meu pai, fui seguir meu próprio caminho, né, a partir coincidentemente, o ano que o Ayrton morreu, o Ayrton Senna, que foi um dos nossos alunos, ficou 11 anos com a gente. E o Ayrton foi para mim... Tem essa história de vocês com o Ayrton, né? Bem legal isso aí também. O Ayrton procurou meu pai... o Ayrton procurou meu pai em 1983, Sim. Um ano antes de entrar na Fórmula 1, porque ele não conseguia ter resistência para terminar uma corrida de Fórmula 1. Então, ele não tinha consistência física. Só que daí começou o tratamento mental também. Então, assim, o meu pai é fundamental na parte de treinamento mental do Ayrton Senna, né? Ele é uma peça fundamental nesse processo. Foi. Minha mãe me corrigiu. Falou, foi, né? Sim. Muito legal isso daí. Até tem a ver, Infelizmente, fazendo uma conexão, né, que é essa questão da qualidade da alta performance, né? Que é que você fala também do profissional atleta, né? Essa correlação, né, do atleta. Então, hoje em dia, eu me sinto um atleta, né, do dia a dia aqui, um empreendedor, né? Eu tenho que ter uma série de equilíbrios. Então, né? É impressionante, Demetrios. Eu tenho feito o mesmo trabalho de mental coach que eu faço com atletas, eu faço com empresário, e é idêntico. Porque, na verdade, olha que interessante, o atleta ele não compete contra ninguém, ele compete contra ele mesmo. Né? É o autodomínio que ele trabalha. Então, o atleta, quando ele tem autodomínio mental, emocional, né? Quando ele consegue, ele está sempre lutando contra ele mesmo, contra seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Exato. E ele precisa atuar em alta performance o tempo inteiro. Né? Então, na verdade, assim, todo o trabalho que eu faço é ensinar o atleta a trabalhar ele mesmo, né? Como é que ele pode ser mais equilibrado, como é que ele pode desenvolver e ter as ferramentas. São ferramentas, porque essas ferramentas, por exemplo, a meditação é uma grande ferramenta, por incrível que pareça, poucos atletas praticam meditação. Eles não entendem essa necessidade, mas a meditação, o que ela é? Ela é um exercício de você praticar o autocontrole. Exato. Porque o autocontrole da mente, porque o tempo inteiro a meditação, a sua mente vai querer sair, vai querer começar a pensar e você vai acostumando a acalmar a mente. E o auge da nossa performance, ela só pode acontecer quando a mente está quieta.
né? A mente é o nosso pior inimigo, porque olha só, um atleta, o que ele faz? Um atleta, ele treina, repete, ele automatiza aquela manobra, aquele movimento, aquele golpe no tênis. Tá. E se na hora que ele for fazer isso, a mente estiver muito ativa, a mente cria uma contra-informação. A mente, o que ela faz? Ao invés do movimento sair perfeito, a mente vai criar uma ansiedade, você vai fazer um movimento um pouco acelerado ou vai fazer um movimento com medo. E quando você, se você acelera ou se você retarda o movimento, você perde o time e você perde o flow. Isso você é perde tão a fluidez. rápido que, na verdade, você não consegue... Exatamente. Então, se você tiver... se você tiver, por exemplo, tem várias pesquisas com atletas de basquete que se o atleta arremessa uma bola e na hora ele está tenso e ele está preocupado que ele vai errar, a chance de errar ela aumenta assim, mais de 5.000%. É um absurdo, assim, se você conseguir... Ele vai errar, toda vez que ele estiver preocupado e tenso, ele vai errar, basicamente, o que ele achar, ele quase que premedita o próprio erro, entendeu? Como ele está muito tenso, ele perde o equilíbrio dele e ele premedita o próprio erro. Isso acontece o tempo inteiro com a gente, né? Por medo, por insegurança, por tensão. Então, todo o meu trabalho é um trabalho muito ligado a essa coisa de você ensinar o atleta as ferramentas que ele precisa ter para ter controle mental e emocional. E são várias ferramentas. E mudar a mentalidade do atleta, a forma que ele vê a competição. Né? De falar assim que realmente ele tem que entrar ali com foco total nele, ele não pode se importar com o adversário. O adversário sempre é distração. Sempre que você botar o foco no adversário, você está fortalecendo o adversário, ao contrário. Exato. Né? Então, se você respeita muito o adversário, fala, puxa, meu cara é muito bom, não vou ganhar, você já perdeu. Você já perdeu. Porque você já entrou na competição achando que o outro é mais que você. Aí você já entrou um pouquinho nessa questão do equilíbrio, né, Nuno? Que é a questão desse equilíbrio emocional, físico, tem também o espiritual, né? Eu acho que isso é legal, né? Comenta um pouquinho disso, porque isso é bem interessante, porque eu acho que isso é o diferencial que você fala do vencedor, né? Então, se a gente for trazer isso para o mundo do profissional, é o sucesso na carreira, é o sucesso no empreendimento. Então esse equilíbrio é... Então, o interessante é que as pessoas elas distorcem o que é performance, né? Porque elas acham que performance é o mito da produtividade, eu falo. Elas acham que performance é produzir cada vez mais. Na verdade, a performance ela só pode acontecer no mundo corporativo ou em qualquer lugar quando você tem um equilíbrio do seu estilo de vida, vamos dizer assim. Então, voltando ao assunto inicial que eu falei, as pessoas elas distorceram o que é felicidade, então elas acham que felicidade é ter mais, enfim, é ter status. Isso não é, a gente sabe hoje em dia que isso não é felicidade, tem várias pesquisas sobre isso. Aliás, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, a felicidade é um tema, virou uma febre nos pesquisadores, e a gente descobriu que a felicidade não está associada com nada disso, nada dinheiro, felicidade, isso não, porque a gente se acostuma com isso. Tudo que você tem de bem material chama adaptação hedonista. Então vou dizer que você ganha muito dinheiro, tem muito sucesso, compra uma Ferrari, compra uma mansão, mas aquilo depois de um ano você se acostumou. A gente se acostuma com tudo, seja para o bem ou para o mal. Tanto que como agora a quarentena, a gente se acostuma com a quarentena, daqui a pouco passa mais um mês a gente acostuma. A gente se adapta a tudo. Então chama adaptação hedonista. Até pegando um gancho disso aí, né? Que uma coisa engraçada que eu agora, entre os empresários aqui, desculpa só de interromper, mas eu lembrei numa questão dessa, né? No mundo empresarial, assim, dos empresários, principalmente no setor de tecnologia, era um sinal de status, era um sinal de felicidade, tipo o cara montar um puto escritório com umas mesas de ping-pong, fliperama, cara, e agora tá todo mundo percebendo, felicidade, você tá na sua casa, você tá perto do seu cachorro, você tá ali trabalhando perto do seu cachorro, então, assim, aquele status do escritório, com fliperama, ruiu tudo, né? Não sei o quê. Ruiu tudo, mudou tudo. Nessa hora da quarentena, a gente vê exatamente aquilo que é importante, aquilo que é real, né? A quarentena, ela trouxe essa realidade para a gente, né? Um dos lados positivos de tudo isso que a gente está passando, porque sempre tem um lado positivo e negativo, é que ficou tudo muito claro o que realmente é importante agora. A gente precisa de muito pouco, né? A gente precisa
da família, precisa dos amigos, precisa de ter um teto, precisa de ter comida, a gente precisa do básico, normalmente. Exato. Mas voltando para o assunto dos empresários, o que acontece é que as pessoas trocam uma felicidade, que eu falo felicidade intrínseca, que é uma felicidade mais real, por uma felicidade ilusória. E ela começa a abdicar de tudo. Ela acho que tem que acelerar. Então, é aquele tipo de pessoa que fala, vou trabalhar durante 20 anos para conquistar tudo que eu preciso e depois aposentar. Que aquela fantasia antiga, né? Vou trabalhar e depois eu vou ficar na praia passeando. E a gente sabe hoje em dia que o ideal... E aí ele abdica de tudo. Então, esse perfil, né? Eu conheço várias pessoas assim, que como ele abdica de tudo, ele vive como se fosse um workaholic. Ele só trabalha, não faz atividade física. Todas as coisas que iriam equilibrar ele, né? Não dá atenção para os filhos, não tem uma vida familiar, uma vida afetiva, uma vida... não valoriza os amigos, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para ele. E ele nunca existe na própria agenda. Que o nosso método, a primeira pergunta que a gente faz é assim, que horas que você existe na sua agenda? Então, tudo que eu faço como terapeuta é criar uma agenda pessoal. É estimular o aluno a criar uma agenda paralela ao trabalho e é essa agenda que vai fazer ele produzir bem. Se ele não respeitar essa agenda pessoal, ele não pode estar em equilíbrio. Né? Porque a gente está sempre perdendo nosso equilíbrio. O equilíbrio é dinâmico. Exato. Se você acorda, pega o celular, trabalha o dia inteiro, fica só pensando em trabalho, fica que nem louco, fica horas no celular, fica sentado o dia inteiro, você vai perdendo produtividade a médio e longo prazo. É isso que a gente sabe hoje em dia. Então produtividade está associada à qualidade de vida. Você tem que acordar, tem que fazer uma caminhada, depois de 2 horas sentado tem que fazer um alongamento, tem que fazer uma meditação, tem que estar com a família, então tudo é importante. Então, quando você coloca o trabalho num grau de importância que ele toma o espaço de tudo, você vai perdendo produtividade. É isso que as pessoas não sabem. Elas acham que produtividade é, vou trabalhar que nem um louco, vou fazer muita coisa, vou ficar o dia inteiro trabalhando. Esse tipo de perfil, ele vai ter um estresse, vai ter uma depressão, e quando isso vem, o custo é muito caro. Né? Eu falo no meu livro, eu tenho um livro que chama O Músculo da Alma, né? Que hoje em dia ele se tornou uma das principais referências da renovação desse olhar, né? da saúde integral, do treinamento integral. Então é um livro que ele vem renovar esse olhar que a gente tem e desfazer esses mitos. E nesse livro eu conto muito bem isso, que é um caso de um aluno meu que ele tinha 5.000 funcionários e ele teve um estresse tão crônico, que se repetiu tantas vezes, que ele teve um burnout, que ele ficou incapacitado de trabalhar pelo resto da vida. Na verdade, ele ia no trabalho, ele conseguia ficar 1 hora, 2 horas, ele não conseguia trabalhar mais. Isso eu conheci ele depois de 10 anos que ele estava nesse processo. Ele tinha só 55 anos. Então, assim, até os 45 ele ficou bilionário, basicamente, teve uma depressão, teve um câncer. Por quê? Porque um cara enlouquecido, trabalhava de madrugada, vamos lá. Aí puxa o físico, né? Aí puxa o físico, o biológico. E aí queima o fio, ele queimou tanto o fio que ele não teve mais, até hoje ele está assim. Ele ficou incapacitado. Então eu falo, gente, olha que grave isso. O cara teve um burnout tão grave, e foi tantas vezes que ele teve isso, que uma hora não teve mais volta. E ele não conseguiu voltar mais. Eu fiquei com ele acho que 5, 8 anos, e ele não conseguia trabalhar. Ele falou assim, se eu soubesse o exagero que eu fiz iria fazer comigo, eu nunca tinha feito dessa forma. Sim. Então o custo de você trabalhar, de você ser um workaholic, pode ser muito alto, né? Como depressões, que a pessoa esquece de tudo e não cuida do próprio equilíbrio pessoal. E aí daí eu coloco essa questão aí. Aí eu entro um pouco com essa questão da educação, né? Porque esse processo é um processo que você... A educação é uma ferramenta para você... Com certeza, mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade, né? Acho que isso aí O mindset. Acho que você fala um pouco disso, você fala bastante isso, na verdade, a questão de você criar rotina, meu assunto, o meu assunto mental. Isso. O meu trabalho é transformar o mindset, né? O meu trabalho basicamente isso. Tanto o meu método é isso, o nosso método já era, né? Já é isso, porque o meu método chama treinamento integral. O método do meu pai chama método Nano Cobra. E o método do meu irmão chama método Cobra. Tem 3 nomes para o mesmo método, que a base é igual, mas cada um trouxe sua identidade e sua pesquisa de vida, né? Porque você tem que ter uma identidade própria. Uhum. Então, o meu método é baseado exatamente nisso, de você... Eu sou um desmistificador. Né? Se você pegar meu livro, você vai ter uma surpresa a cada página, porque você fala, caramba, não é possível, né? Como eu não tinha pensado isso, você vai desconstruindo um pouco esses mitos e esses condicionamentos que são criados pela nossa sociedade.
A gente é muito condicionado, nosso olhar é totalmente condicionado. A gente aprende a pensar de forma condicionada, né? A própria política, assim, você tem duas caixinhas ideológicas, esquerda, direita, você não pode pensar fora daquilo, né? Você não tem uma flexibilidade de pensamento, que eu chamo de pensamento complexo. Exato. Por isso que, Né? por isso que as pessoas Porque, se limitam, né? Numa discussão meio que exatamente, polarizada, né? Então, exatamente, porque as pessoas, como elas não têm noção desse condicionamento, elas reproduzem aquilo que elas aprendem. Seja em casa, seja... Então, a gente é quase um robô. Né? A gente acaba reproduzindo tudo aquilo que a gente lê, que chega pelo WhatsApp, você reproduz, fala, isso faz sentido, então eu vou copiar essa ideia, e a gente não pensa por nós mesmos. Porque pensar por nós mesmos exige um pensamento complexo. Qual é interessante? A verdade, ela só pode ser construída através de vários pontos de vista. Então, quer dizer que você não pode... Então, não existe uma verdade absoluta. Né? Cada um tem a sua verdade. E aí você vai construindo a verdade através do pensamento complexo. E a realidade, ela é paradoxal. O que é paradoxal? O próprio ser humano é um paradoxo ambulante. A gente não é só bom, a gente é bom e mal, às vezes é generoso, às vezes a gente é egoísta, a gente é tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente é intolerante sem perceber, a gente é prepotente, a gente é arrogante às vezes. Então a gente é um paradoxo. Novo, né? A importância do equilíbrio. Né? E a gente pega e rotula as pessoas, falando, não, aquele cara ele é só isso. Né? Não, cada ser humano é um paradoxo. Cada vez, quanto mais maturidade você aprende isso. Cada ser humano ele é um paradoxo ambulante, ele é tudo ao mesmo tempo. E a gente então, quando a gente começa a pensar de forma complexa, o interessante é que você começa a ficar mais tolerante com o ponto de vista do outro. Você constrói a sua realidade de uma forma mais complexa. Né? Porque, infelizmente, a gente vive através do racionalismo linear. Né? O que é a razão linear? A gente acha que uma coisa é só aquilo. E, normalmente, alguma coisa é aquilo e é o outro. Sim. É sempre o yin yang. É sempre assim. Tanto que tudo que a gente vive é positivo e é negativo ao mesmo tempo. Né? Sim, acho que é um bom exemplo disso. Fala assim, a quarentena é positiva? Como assim? Não, é positivo também, porque ela é complexa. Exato. Né? Exato. Ela comporta tudo. Né? Então, a realidade ela comporta quase todas as complexidades, na verdade. E dentro desse... deixa eu só passar um recado para a turma aí. Quem quiser colocar aí nos comentários algum questionamento, alguma coisa para o Nuno e tal, fique à vontade. A gente, no final, aí a gente vai mostrando aqui e vai colocar. Tá, eu só ia colocar uma coisa aqui. O legal do nosso trabalho, ele é completamente diferente, é que o nosso trabalho é uma jornada de autoconhecimento. Né? O nosso método é uma jornada onde o aluno começa e ele vai ter que enfrentar ele mesmo, né? Nesse processo, os medos, ele vai ter que quebrar os seus condicionamentos para se libertar desses condicionamentos. Então, é uma grande jornada de autoconhecimento o nosso trabalho, para ele conseguir resgatar um pouco, ele conseguir se autodesenvolver. Né? E o autodesenvolvimento vem através do autoconhecimento. Então, o que a gente prega, o que é muito diferente do nosso trabalho, é que a gente pega a gente ensina a autonomia. Né? Eu não sou um personal trainer, normalmente eu sou mais um coach de mudança de hábito. Né? Eu não pego o aluno pela mão e vou empurrando e forço ele a fazer alguma coisa. Eu vou ajudando ele a entender ele mesmo. E nesse processo, eu estava pensando hoje de manhã, que é interessante, é que eu tenho uma frase que eu falo, que é o seguinte: pare de perguntar aos outros o que você deve fazer. É uma frase que eu uso bastante. Pare de perguntar aos outros o que você deve comer. O que acontece? Olha que interessante. Se você... as evidências científicas, elas não valem nada diante das evidências do seu próprio corpo. Porque o seu corpo, a todo momento, ele sabe o que ele precisa. Então, às vezes você lê uma coisa, vou dar um exemplo. Você lê assim, não, o jejum, ele é positivo, ele é bacana. Daí você vai lá e começa a fazer o jejum, você acredita naquela verdade, que bacana, o jejum vai funcionar. E às vezes você perde a escuta do seu próprio corpo. Porque hoje, por exemplo, eu acordei e eu perguntei pro meu corpo, será que eu devo correr de jejum hoje? E meu corpo falou, hoje é bacana correr de jejum. Porque eu estava muito pesado, estava sem fome, falei, hoje é bacana. Pode ser que amanhã eu acorde, como já aconteceu, e eu falo, não, hoje eu não posso comer de jejum, porque eu vou ficar fraco, vou ter uma hipoglicemia. Então, na verdade, o seu corpo é o seu grande mestre. O seu próprio corpo, ele sabe... né? No autoconhecimento. Exatamente. É importante, né?
E você tem que perguntar para o seu corpo. Por isso, pessoal, não me pergunte hoje se isso faz bem, se isso faz mal, porque eu vou responder o seguinte: você já testou? Faz bem para você? Né? Eu respondo isso às vezes. Falo, você já testou? Você já fez isso? E outra coisa, cada dia vai ser diferente. Entendeu? Então, assim, cada dia... Eu falo que a sabedoria corporal, que é o que eu ensino, né? Eu sou um professor, talvez... eu falo que meu pai é um grande mestre da sabedoria corporal. Eu também, como eu trabalho com isso há 36 anos, eu também ensino a sabedoria corporal, mas eu também vivo essa pesquisa em mim mesmo, por isso que eu posso ensinar. Então, a sabedoria corporal, o princípio inicial é que o seu corpo sabe mais do que ninguém, ninguém pode saber mais do que você aquilo que é bom para você, basicamente é isso. E é isso que eu ensino, é você escutar seu próprio corpo, e por isso que eu bato tanto nas modas do treinamento, nas fórmulas prontas e milagrosas, porque o mercado ele vai e ele claro, ele vai, o aluno pede que quer ficar bonito rápido, o mercado vai lá e faz fórmulas instantâneas de você atingir isso rápido. Só que essas fórmulas, elas dificultam o autodesenvolvimento do aluno, porque ele vai lá e ele fica refém de um processo e ele não aprende por ele mesmo. Então, todo o meu trabalho é ensinar o aluno a percorrer o próprio caminho de autoconhecimento por ele mesmo. Sim. Então, meu trabalho, eu só apoio esse processo. Ô, Nuno, como é que você faz essa forma de educar nesses pilares, né? É intercalado físico com mental? Então, como é que, meu trabalho... explora um pouquinho desse método, porque eu acho que é muito legal isso. Eu acho que nosso método é muito... as pessoas não têm, né, essa... como a gente trabalha com educação, assim, a gente percebe... às vezes a gente tem que ensinar as pessoas a aprender, né? Então, isso é muito importante. Nosso método é interessante, que o meu pai, muito cedo, ele descobriu que para um atleta atingir a alta performance, ele tinha que cuidar de vários fatores. E ele, como é um cara muito curioso, ele foi atrás de se aprofundar em nutrição, em psicologia, né? Meu pai, ele é um grande virtuoso do treinamento, né? Na área acadêmica, ele se destacou, ele sempre foi um destaque na parte de pesquisa, de pesquisa, principalmente pesquisa não, porque ele nunca foi pesquisador, na parte de pesquisa, em termos eu falei aqui que ele nunca leu, mas uma época ele estudou muito a parte de anatomia, ele é um virtuoso da parte de treinamento. Então ele percebeu muito cedo que para treinar o atleta ele tinha que cuidar da parte de sono, de alimentação, da parte mental. Então, o nosso trabalho, o que ele é? Ele é um mergulho em cada um desses temas. Então, eu vou ajudar o aluno a falar o que é dormir bem, o que você precisa para dormir bem. Você precisa entender isso, você precisa aprender, precisa ter essas rotinas. E a cada momento, eu vou dando mergulho em cada um desses assuntos. É um trabalho bem lento, bem gradativo, né? Porque a gente sabe que você não joga uma semente no chão e dela nasce uma árvore adulta em 3 meses. Exato. Então, todo o nosso trabalho, quando o aluno começa, eu já desconstruo tudo, falo assim, aqui tudo é médio e longo prazo, não existe transformação definitiva e profunda se não for um mergulho, né? Eu não vou te vender fórmulas rápidas, instantâneas, pelo contrário, eu vou seguir no seu ritmo, eu vou apoiar o seu processo e é uma transmissão de conhecimento. Tudo que eu faço é uma transmissão de tudo que eu aprendi. Então, é uma transmissão oral e prática, uma vivência, né? Onde o aluno vai aprendendo, vai vivenciando aquilo. Em cada um desses departamentos, da parte de nutrição, a nossa metodologia é bem interessante também, é sempre com moderação, né? E o bacana, o diferencial do nosso trabalho é que ele sempre buscou equilíbrio e moderação. E aí, quando a gente fala de moderação, as pessoas não entendem isso ligado ao treinamento, mas a moderação é a medida exata, sem exagero. É isso que está escrito no dicionário. E a moderação é a melhor forma de você evoluir, né? Porque a moderação você vai no ritmo que realmente chama o ritmo orgânico, que não é uma empresa, né? Você vai crescer organicamente, vai assimilando os processos, vai se desenvolvendo, e esse é o ritmo que é mais produtivo. Né? Você crescer de forma orgânica, né? Respeitando os ritmos do seu corpo, o seu próprio ritmo, e isso é muito legal, porque a gente leva isso para a empresa também, essa questão de você desconstruir essa pressa, né? Porque a gente é a sociedade da pressa, da ansiedade, tudo para ontem. Então, a gente não pode ficar refém dessa pressa. Você não pode endossar essa pressa. Né? Pelo contrário, a gente tem que desconstruir a pressa e saber que quanto mais... Eu falo assim,
O treinamento ele ensina isso. O treinamento é uma mágica, sempre, quanto mais lento e profundo for o treinamento, mais eficiente ele é. Ao contrário. É aquilo que você falou, né? Porque tudo, na verdade, o lado bom e o lado ruim de tudo, né? Então, por exemplo, o advento da tecnologia, né? Do mundo tecnológico que nós vemos hoje, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Uma das coisas ruins é a tecnologia trouxe essa aceleração global nas pessoas, né? Então, essa ansiedade, Exatamente. né? Então, a minha carreira tem que ser muito rápida, o meu sucesso tem que ser muito rápido, a minha felicidade tem que ser muito E se rápida. acelerou demais. E se acelerou demais, né, Demetrios? Assim, a gente viveu uma aceleração desse processo que hoje em dia as pessoas estão muito casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que é um reflexo dessa aceleração. Né? Isso é um efeito colateral da aceleração. Exato. Né? Porque assim, o mundo está muito acelerado. E o segredo para você se destacar no mundo hoje em dia é você desacelerar, é o contrário. Quanto mais você desacelerar, mais você vai destacar no mundo hoje em dia. Porque ninguém tem calma, ninguém tem tranquilidade. E o auge da nossa lucidez acontece quando você está calmo. Se você estiver afobado, tentando que tomar uma decisão, você fala, cara, você fica em barata tonta. A hora que você respira, fala, não, peraí, calma. Respira, você quer tanto, não, agora eu estou conseguindo enxergar o caminho. Né? Então, assim, todo o processo, tanto que existem vários movimentos da desaceleração no mundo. É esse o caminho que a gente precisa fazer nos próximos anos. Existe o Slow Medicine, que é um movimento que convida a gente a fazer uma medicina à moda antiga, que o médico fica 2 horas com o paciente, ele não medica mais, ele vai falar, oh, você tem que dormir melhor, ele vai ensinar o que você tem que mudar. A gente não pode medicar. Né? Fica 10 minutos e sai com remédio. Então, assim, quando você medica, você cria uma muleta, porque a pessoa não vai tratar da causa da questão, ela vai ficar ali naquela muleta e o processo vai ficar correndo e ele vai ficar, na verdade, alimentando a própria doença. Porque a doença é um grande aliado, olha que interessante, a doença é o maior aliado da vida. Ela vem te avisar exatamente, ela vem te avisar exatamente aquele ponto que você está errando. Ela fala assim, olha, o seu fígado está reclamando porque você está bebendo muito, você tem que beber menos. Entendeu? Aí, se você toma um remédio para o seu fígado, você continua bebendo, o que acontece? O seu fígado continua sofrendo, uma hora você vai ter ele vai ter uma falência. Exato. Então, as pessoas têm uma pressão alta, têm insônia, o que elas fazem? Toma remédio e continuam alimentando a própria doença. Então, a gente vem desfazer esse processo. Opa, vamos mexer na causa, vamos dormir melhor. A gente muda completamente. Então, eu falo que a gente faz a medicina do novo século. Né? Eu acho que eu me vejo muito como um médico integrativo, porque na verdade eu vou tratar exatamente de todas as questões, porque é interessante, se você cuidar da parte de atividade física, sono e alimentação, todos com moderação e qualidade, você não adoece. Só esses três, né, que a gente chama a base fundamental da vida, atividade física, né, e na verdade o sono é primeiro, o sono é mais essencial, sono, atividade física e alimentação, nessa ordem. São as ordens de importância. Já até respondeu uma questão aqui, né? Que era é essencial se exercitar para ter uma melhor performance. Na verdade, não é só exercitar, é exatamente isso que você acabou de falar. São é essencial os 3 pontos. As pessoas acham que a atividade física serve para ficar forte, para ficar bonito, que é isso que o mercado acabou vendendo, né? Essa coisa da estética, que eu chamo de treinamento estético. Mas a gente é geneticamente dependente do movimento, né? Tudo no seu corpo só pode atingir uma maior funcionalidade se você estiver fazendo uma manutenção através do movimento. A gente depende disso, porque o ser humano ele fez atividade física durante mais de 5 bilhões de anos. Então a nossa genética é dependente disso. Se você não tem isso, você adoece. Né? O sedentarismo ele mata mais que a obesidade, ele mata o dobro da obesidade. Tem muita pesquisa que mostra, por isso que ele tá antes. Então ele é pior. As pessoas se preocupam muito com comer e esquece que o nosso corpo ele depende mais da atividade física do que da alimentação. É o contrário. Muito bom. Então sempre tem notícias sobre alimentação. Não, preciso mudar a alimentação. Mas a atividade física ela é uma atividade que ela regula todo o nosso. Ela modela até o sono. Até seu sono depende da atividade física. Seu humor depende da atividade física. Seu equilíbrio emocional depende da atividade física, porque ela regula todos os hormônios do seu corpo. É como se fosse um diapasão, um maestro. Esse é um ponto importante que a gente até está conversando, né? A gente está trabalhando para levar isso para as empresas, levar essa importância disso, da educação
relacionada à atividade física, condicionada com esse mental e que vai impactar na performance e na produtividade das pessoas. Né? As empresas Impacta têm que muito. entender isso daqui para frente, se não entenderam ainda, né? E aí são poucas, na verdade, que entenderam isso, mas agora, daqui para frente, elas têm que entender cada vez mais isso, né? De que A esse gente, por equilíbrio, exemplo, né? a gente, por exemplo, quando a gente trabalhou com o Odebrecht, a gente fez um trabalho com o Odebrecht super grande, isso na década de 80, que eles fizeram pistas de caminhada em volta das fábricas. Né? Então, a pessoa ela tinha um tempo para você fazer algum tipo de atividade. Né? Isso foi em algumas fábricas. Né? Então, assim, de repente, você tinha alguma pausa do seu dia que você, em vez de usar uma esteira, você ia fazer algum tipo de caminhada e eles estimulavam que os colaboradores chegassem, fizessem uma atividade física antes, fizessem uma meditação e depois começassem a trabalhar. Então, quer dizer, então, primeiro você garante que o seu funcionário, porque é o que é interessante, se você contrata um funcionário, ele dorme mal, ele não faz atividade física e come mal, você está contratando um funcionário, mas você está usando meio funcionário. Perfeito. Por que isso? Porque só o sono, olha que interessante, quanto você acha que você perde de produtividade se você dormir menos de 5 horas numa noite? Em termos de porcentagem, quanto 30%? você chutaria? 30%? Quanto? 30%? O dobro. Nossa! Você perde 60% da sua capacidade de produtividade quando você dorme. Você fica desatento, você não consegue se concentrar, você fica irritado, você perde. Só de dormir. Se você dorme menos de 5 horas uma noite, você já perde. Você pode perder, né? Depende muito se você tem sono profundo ou não. Isso tem uma variável aí. Não, lógico. Uhum. Porque dormir bem não é dormir só 8 horas, é você ter mais tempo de sono profundo. Nossa, Perfeito. tá um vento aqui. Então isso tem uma variável muito grande, mas você pode perder até 60% da sua capacidade de produtividade se você dormir com má qualidade em uma noite. Incrível. Então, isso incrível. Então, e as pessoas levam o trabalho para casa, passa horas no computador. A gente sabe que a luz do computador, a luz do celular, se você ficar exposto mais de 1 hora à noite a esse tipo de luz, você confunde seu cérebro, ele acha que a tonalidade de luz do celular e do computador é igual à luz do meio-dia, tem 5.500 kelvins. Né? Então, isso confunde seu ritmo circadiano, você fabrica menos melatonina e você não entra em sono profundo porque você ficou muito exposto à luz que confunde o nosso cérebro, o nosso ritmo circadiano. Então, Nuno, são vários deixa eu perguntar detalhes. uma coisa. Essa questão do trabalho, né, de educação, da alta performance, seja né, os profissionais, ou atletas, como você vem trabalhando, eu imagino, né, como um profissional tem essa ansiedade de conquistar rápido o seu sucesso e tal, o atleta também tem aquela ansiedade de ser o campeão mundial ano que vem, né? Não é? Eu comecei, tô aqui, tô surfando, ou tô, enfim, tal, quero ser campeão mundial ano que vem e tal. Como é que você trabalha isso? Eu não sei. Aí fala um pouquinho, você tem se mistura esse lance da meditação, tem um lance da meditação, como é que você trabalha isso para segurar essa ansiedade e preparar esse profissional, atleta ou sei lá, empreendedor ou do mercado, para chegar, você tem que equilibrar isso nele, ele tem que saber esperar a hora dele. Então, fala um pouquinho com certeza. Bom, eu trabalho com o Ítalo Ferreira, um trabalho bem interessante, né, campeão mundial. A equipe dele não esperava que ele fosse campeão no ano passado, que foi uma coisa surpreendente. Ele estava muito atrás no campeonato, a 3 provas para o final, mas ele fez uma superação incrível. Ele foi vice-campeão e campeão nas últimas 3 etapas do ano. Foi a maior virada da história do surf mundial. Ele deu uma virada sensacional, muito pela questão da crença interna dele. Realmente ele botou na cabeça que era possível virar e ele concentrou nisso. Uma coisa, mostra o poder da mente mesmo, de você falar, poxa, agora eu vou acreditar nisso, e foi interessante, porque ninguém acreditava nele, então às vezes fica mais fácil, tinha menos pressão. O difícil de lidar, na verdade, é quando você está na frente. E o ano inteiro eu falei pro Ítalo, Ítalo, fica tranquilo. Eu falei assim, esse ano é que nem subir numa montanha alta. Então, às vezes você vai estar atrás, você vai estar em quinto, vai estar em 10º, mas não importa, porque se você seguir ali perto dos líderes, uma hora você dá o sprint e passa todo mundo.
Eu Exato. fiquei fazendo essa imagem mental o ano inteiro. Que Então legal. você cria imagens, você fica criando imagens mentais e vai reforçando isso para a pessoa começar a mentalizar essa questão de falar, cara, eu posso, eu posso, eu posso. E o interessante é que a gente mesmo cria os nossos próprios limites, né? A gente passa a vida inteira respeitando nosso próprio limite, que é onde a gente acha que pode chegar. E eu vou desconstruindo isso também, de falar, poxa, vamos quebrar esses mitos, né? Eu chamo de tabus. Então, primeiro ele quebrou o tabu, ele tinha um tabu de ganhar uma etapa, ele conseguiu quebrar esse tabu. Ele sempre chegava de final e perdia. Então, na hora que você quebra um tabu, então fala, o que acontece? Você só pode evoluir na hora que você quebra os tabus pessoais. Isso tem Exato. que ser, Legal. isso tem que ser feito de forma lenta. Então você vai, se esforça, aí você põe toda essa energia, quebra aquele tabu e fala, agora estou no outro patamar, subi. Aí você estabiliza ali, e você não pode ficar querendo pular de patamar, você estabiliza, né, acostuma com aquele patamar, fala, agora me estabilizei, agora eu vou tentar um outro tabu. Aí você bota e fala, então a minha meta agora vai ser ganhar 3 etapas seguidas. E ele nunca tinha ganhado, mais de uma etapa seguida. Daí ele botou essa meta. Então agora vamos botar uma meta de ganhar mais do que uma etapa seguida. Daí ele conseguiu quebrar essa meta também. Aí quebrou mais um tabu. Então o que eu vou ajudando o atleta a fazer é quebrar esses tabus. Muito E legal. eu trabalho muito de forma subliminar. Eu vou jogando informação, jogando frases, jogando coisas e trabalhando que ele consiga ampliar essa capacidade da mente de acreditar, que tem muito a ver com fé, com confiança. E aí, de novo, voltar para o seu trabalhar o equilíbrio pessoal o tempo inteiro, para isso dar suporte, para a hora que ele precisar, ele poder usar essas ferramentas e conseguir dar esse salto. Então, é um trabalho... E aí, eu falo que ninguém é campeão de véspera, né? Então, eu falo assim, o que acontece? O trabalho de um atleta, ele tem que fazer o máximo que ele pode, atingir o máximo da concentração, e o que vier, ele tem que aceitar, porque às vezes naquele dia o máximo do outro foi mais. Né? Mas pelo menos ele vai sair com a consciência ali, fala, poxa, o meu máximo eu fiz. O ruim é quando o atleta entra e sabe que ele fez muito abaixo do máximo. É isso que vai deixando ele para baixo. Puta, treinei pra caramba, me esforcei, cheguei lá e na hora fiquei com medo, amarelei. Isso vai minando a confiança do atleta. E o que eu faço, na verdade, é fortalecer a confiança do atleta. É o contrário. Eu sou um agente de fortalecimento. E a meditação é uma ferramenta boa para esse mindset, assim? Trabalhar esse mindset? Eles trabalham isso com meditação também junto? Você trabalha isso junto? A meditação, a gente trabalha muito com meditação ativa também. Você pode meditar comendo, para você ter uma ideia. Você pode legal, isso é legal. Você pode meditar durante as refeições. Você pode criar uma atenção plena, respirar. Porque se você meditar durante a alimentação, você come metade daquilo que você vai comer, você come com consciência, você escolhe melhor os alimentos. Então, em vez de você parar para meditar, você pode meditar caminhando, você pode meditar fazendo slackline, você pode meditar jogando tênis. Tudo é forma de meditação. Então, a gente trabalha muito com meditação ativa, né, que é você trazer consciência para o movimento. Você pode meditar fazendo yoga, é uma grande meditação, yoga. Mas a gente trabalha com meditação passiva também, que é a meditação que traz um autodomínio da mente. Ela exige mais isso, de você enfrentar a sua própria mente, porque a mente é um macaco agitado, ela está sempre agitada, está sempre fazendo associações. Então você tem que chegar para o macaco e falar, macaco, presta atenção aqui, concentra nesse ponto. Aqui. Meditar não é ficar sem pensar, meditar é criar tarefa para sua mente para ela se distrair e entrar no funcionamento de ondas mentais mais lentas, aí ela vai acalmando. E aí que incrível isso. Quando você entra em ondas mentais mais lentas, que são onda alfa, você se sintoniza com o ritmo da natureza. A natureza está o tempo inteiro em ritmo alfa. Que legal isso. Tudo no mundo, todo o universo, ele gira em ritmo lento. Então, por isso que a pressa é nossa inimiga. Quando você está girando rápido, você está contra as leis do universo. Basicamente é isso. E aí você está desconectado de você e desconectado da energia universal, que é uma energia muito potente. Então você está desintonizado, é o contrário, você está desligado, é como se você fosse uma antena que está desligada. Aí você perde a percepção, a intuição, você perde tudo. Está em outra frequência, né? Outra frequência. Você está em outra frequência. Aí você sai, como se fosse um rádio. Aí você sai das ondas, que são as ondas mais potentes, que é a onda onde o universo funciona mesmo, ali que você se alimenta. Por isso que a natureza, a gente sabe hoje em dia que a natureza é a melhor forma de você se acalmar. Quando a pessoa vai para um parque, os batimentos cardíacos já baixam. Só de você estar em contato com a natureza, olha que interessante. Dar um mergulho no mar é melhor que um Lexotan, eu falo.
Né? Você dá um mergulho no Ah, mar, você não precisa de ansiolítico. Dá um mergulho no não, mar, toma um sol. isso eu não tenho a dúvida. Eu vou te dizer que bom, a Sábios é uma empresa de Floripa, né? Nossa sede principal é Floripa. Foi fundada aqui em Floripa. Estou falando aqui porque eu tive que dar uma vazão aí de São Paulo. Vim para Floripa dar um mergulho no mar aqui. Mas isso é legal. Mas como isso realmente, do que você falou, faz Então, toda a diferença, viu? o mar é a terapia mais antiga da humanidade, sabia disso? Não. Na Grécia Antiga, chama talassoterapia. A primeira terapia corporal e medicinal que foi inventada mergulhos, banhos de mar. Na Grécia Antiga, quando as pessoas estavam doentes, eles eram levados à beira-mar para tomar sol, para fazer caminhadas e para dar mergulho no mar. Então eles ficavam assim 2 horas no mar, porque o sal grosso, ele tira qualquer tipo de nhaca, né? O sal grosso, você joga sal grosso no corpo inteiro, fica ali mergulhado. Vai embora, né? O músculo relaxa. Tanto que hoje em dia tem terapias que você vai fazer na cidade mesmo, eles fizeram tanques com muito sal. Então você fica mergulhado naquele tanque quente com sal e é uma das coisas que mais relaxa a musculatura. O músculo, quando você põe sal no músculo, o que ele faz? Ele relaxa. Muito legal. Então sua musculatura quase desmancha, assim, fica parecendo só de você ficar mergulhado no mar. Então, assim, a gente sabe hoje em dia que a caminhada é o melhor ansiolítico que existe. Não sei se você sabia disso. Não, sabia não. Tem pesquisas que comparam caminhada e pessoas que tomam ansiolítico. A caminhada é incrível. Você pode substituir o ansiolítico pela caminhada. Ela regula a ansiedade mais do que um ansiolítico. E banhos de mar também é melhor do que um Lexotan para você dormir. Você toma um banho de mar, fica 1 hora ali, você vai dormir que nem um anjinho. Nossa, incrível, incrível. Isso daí é o que a gente está... É o futuro da medicina. A medicina vai ser assim no futuro. Vai ser só coisa natural. Não vai ter remédio mais. O remédio vai ser uma página infeliz da nossa história. A remediação. Porque o remédio ele atrapalha o processo de cura. Ao contrário. Ele interfere no processo de cura. Ele só mantém a doença, o remédio. Então, com o tempo, você... É claro, assim, não estou falando contra a medicina é incrível. Você antigamente morria porque você tinha uma dor de garganta. Então, os avanços da medicina são super incríveis. Mas, assim, a remediação ela pode ser muito ruim. Então, às vezes, ela pode te ajudar. Não estou falando para não tomar nenhum tipo de remédio. Você tem que tomar remédio para pressão. Você pode ajudar, mas com o tempo você tem que atacar a causa. Né? Porque pressão alta e problema de coração é falta de caminhada, é falta de cardiovascular. O coração ele precisa ser exigido. Senão ele vai perdendo força, ele vai atrofiando, vai ficando fraco, você não está exigindo que ele trabalhe. O coração é um músculo. Então, o que cura a pressão alta? A atividade física, a meditação. Então, no futuro, a gente vai combater as coisas com as coisas que realmente são eficientes. Muito da medicina oriental traz isso, né? Muito. Exatamente. A medicina oriental é um grande exemplo disso. A medicina Ayurveda, a medicina chinesa é incrível, uma sabedoria incrível, a acupuntura é incrível também. Como é que alguém pode ter... Né? E até hoje em dia eles comprovam cientificamente esses processos. Então é uma sabedoria muito grande. A medicina antiga é mais eficiente que a medicina moderna, infelizmente. Exatamente. Tem uma pergunta capciosa para você aqui, ó, bem legal aqui, interessante. Quando a gente falou de mar aqui, o pessoal se agitou aqui, o pessoal tá seco com o mar e eles estão falando assim, né? No momento agora, o que você acha da ação dos governadores de ter fechado as praias na quarentena, né? Então, poderia haver uma ida à praia com separação, com cuidados e tal, né? Isso, que você... Nesse momento agora, infelizmente, a gente não pode espalhar isso, porque se todo mundo da capital vier para o interior, aqui, por exemplo, em Ubatuba, onde eu moro, onde eu estou agora, a gente não tem hospital. Então, assim, se você vier para cá, você vai acabar sendo responsável pela morte de centenas de pessoas, milhares talvez, que você vai trazer para cá. Então, as pessoas não podem viajar nesse momento mesmo. A gente tem que esperar um pouquinho, tem que seguir. O que eu falo é o seguinte, essa polêmica, infelizmente, o Brasil vai virar um case de como não combater uma epidemia. A gente vai virar um case negativo, mas que vai servir para as pessoas no futuro. Porque a gente entrou numa polarização que criou ruído. Então, em vez de todo mundo estar fazendo o que devia ter fazendo, da gente achatar a curva mesmo, a gente não vai achatar essa curva e vai ser uma confusão. E aqui vai ser complicado. E a gente tem que seguir os técnicos, a gente não pode seguir... O que acontece? O que faz um governante? Ele escuta os técnicos e ele obedece os técnicos. Então, se os técnicos falam, não faça isso, você tem que seguir. Então, o brasileiro, infelizmente, tem um jeitinho brasileiro, né? A lei vale para os outros.
Mas você mesmo Não já vale para citou hoje aqui várias outras ferramentas, né? Tem a caminhada dentro do prédio, tem a caminhada na esquina. Você pode fazer várias coisas. Não, você pode. Eu defendo, tem vários países na Europa que defenderam a caminhada ao ar livre. Você pode acordar às 7 da manhã e vai caminhar de máscara, vai caminhar isolado. É possível caminhar ao ar livre também. Né? Exato. Você leva um álcool. Então, existem várias maneiras, né, de você fazer, mas você tem que respeitar o processo, porque senão nessa hora, você não tem que pensar só em você. Né? Você tem que pensar no coletivo. Então, por isso que é difícil o brasileiro. O brasileiro não é um povo que está acostumado a pensar de forma coletiva. Então, é aquele povo que joga uma latinha, toma uma cerveja, joga uma latinha do carro, que não importa o coletivo, né? O lixo vai para fora, mas não existe de fora, né? Quando você joga o lixo para fora, você está jogando no planeta, não existe fora. Só se jogasse só se você catapultasse ele para a estratosfera. E sempre que você está jogando lixo em algum lugar. Por isso que eu falo, para mim, tudo volta para o princípio da educação, né? Então, a gente trabalhar a educação, como é importante, por isso que eu acho maravilhoso o mundo da educação, algo que eu me aprofundo a cada dia, né? A gente tem esse conceito forte do lifelong learning, né? Que a vida é um aprendizado constante. Foi comentado aqui, foi até feito um questionamento, né? Como é que você vê a relação, por exemplo, do erro versus o impacto da sua falha, do seu erro na performance. Acho que tem a ver com isso também, né? Acho que o erro não é vamos dizer assim, uma coisa que você botou, deu um tiro na cabeça. Não, é o contrário. É educação, né? Você pode melhorar com o seu erro, né? O erro é importante. A gente quem não erra não aprende, né? A gente sabe disso. Você tem que aprender, você tem que errar muito. A gente deixar as pessoas errarem, o erro. Se você tem medo do erro, você não sai do lugar. Né? O erro faz parte do aprendizado. A ferramenta mais importante do erro é você tentar, você ir expandindo os limites. Então, assim, a gente tem que lidar com o erro com amorosidade. Né? Com a gente, porque a gente é muito exigente, né? Quem é muito exigente com os outros é muito exigente consigo mesmo. Então, a gente tem que ser tolerante com os outros, com a gente mesmo, se permitir errar. Falar, não, puto bem, errei, mas tentei, agora aprendi. Porque senão você não aprende. Todos os maiores empresários que a gente conhece, eles erraram muito. Ele erra, tenta. Exato. Então, a gente tem que ter menos... Você tem uma ideia, uma criança... como a criança não tem medo do erro, ela aprende 5 vezes mais rápido que um adulto. Porque ela não tem medo de errar, ela se diverte. Então ela vai aprender o esporte, ela aprende mais rápido porque ela se permite errar, ela não tem medo de errar. Exatamente. Assim como você falou do medo, né? O medo também, né? Essa questão do medo é o equilíbrio do medo, né? O medo, na verdade, é uma ferramenta. O medo, para nossa mente, ele é bem positivo. Contanto que você consiga entendê-lo e controlá-lo, né? Equilibrá-lo, né? O medo... Então, tudo que a gente conhece é positivo e negativo ao mesmo tempo, que eu falei do pensamento complexo. Então, o medo, por exemplo, se você não tiver medo, você morre, você corre risco, né? A gente que não tem muito medo, sei lá, vai andar no penhasco, vai fazer coisas que não deve fazer e não tem noção de perigo. Então, o medo ele é positivo de um lado e ele é muito negativo porque ele é paralisante. Ele pode fazer você não se arriscar. Né? Então, tudo que a gente conhece pode ser positivo e negativo. Por exemplo, a perseverança, por exemplo. A gente acha que a perseverança é positivo, mas às vezes perseverar é negativo. Vou dar um exemplo para você. Se o empresário, por exemplo, ele insiste num negócio que está dando errado, ele está perseverando, ele vai se afundando, né? Porque ele vai fazendo empréstimo, fazendo coisa, e ele não está tendo a visão, porque ele fala, não, preciso perseverar, e ele vai se afundando. Exato. Então, perseverar pode ser super negativo. E olha que interessante, desistir pode ser super positivo. Como? Você tá num relacionamento tóxico. Se você não desistir desse relacionamento, você vai ficar numa coisa negativa. Então, tudo que você conhece é positivo e negativo ao mesmo tempo. Isso que as pessoas não percebem. Então, é por isso que eu falo que as coisas são muito mais paradoxais. A gente tem que olhar as coisas um pouco mais de profundidade. Tudo pode ser negativo. Yang, né? É bem o Yang que você falou. Muito Yang. E olha que interessante, a gente só pode avançar a hora que a gente integra as polaridades. Uhum. O ser humano ele só pode avançar no caminho do meio, na integração. Então, a nossa situação política é muito isso. Como a gente ficou muito extremado, muito polarizado, a gente não avança, porque não tem diálogo possível. E o diálogo ele só acontece quando você consegue criar uma relação entre as pessoas, entre os governantes, entre os partidos, né, que estão partidos, né, cada um de um jeito,
É, Enquanto tiver guerra, você não avança. Você só avança no diálogo, na moderação, porque você cria uma integração entre os opostos. O que acontece? Olha que interessante. A gente sabe que a gente só pode avançar como ser humano, como política, quando a gente respeita as tradições, a gente tem que respeitar, porque as tradições são importantes. O que é a tradição? É o aprendizado que você foi construindo durante milênios, né? Então, exato. isso é importante manter. O que funciona? Tá, a gente tem que manter. Mas a gente tem que inovar toda hora, a gente tem que transgredir aquilo que foi ensinado, senão a Exatamente. gente não avança. Então, a evolução humana é um macaco que está sempre transgredindo. Então, a transgressão é tão importante como a tradição. Só que acontece, tem gente que só quer a tradição. Então, o cara vai lá e fala assim, não, eu só preciso manter as tradições. Eu sou um conservador. Então, eu vou combater os transgressores, que estão querendo mudar um pouquinho o sistema, trazer coisas novas. Só que daí a gente não pode avançar. Então, por isso que eu falo que na verdade, teria que integrar a esquerda com a direita, tem que criar É isso uma aí, é isso aí. direita-esquerda, sei lá. O equilíbrio de novo. Nuno, só para avisar, É. a gente está com 1 minuto e 30 para fechar aqui. Que papo gostoso, que eu acho que, nossa, eu aprendi muito, eu acho que as pessoas aprenderam muito aí também com isso. Queria que você fizesse um fechamento aí pra gente. Pessoal, essa live vai estar gravada depois, você pode assistir, quem não assistiu desde o começo, vai estar gravada, vai estar no IGTV das Sábios, o Nuno também vai compartilhar depois, então muito legal aí, viu, Nuno? Brigadão, brigadão mesmo, queria que você fizesse Obrigado, um fechamento aí, que Demetrios. você é o mestre nosso aqui, cara. Bom, eu acho que nesse momento a gente tem que mudar o rumo da nossa existência. Basicamente é isso. O convite 19, né, eu chamo de convite 19, não de Covid, é o convite para a gente reavaliar nossa vida, porque nessa hora a gente tem que ver que a gente tem que caminhar mais leve. Né? O Nizam Guanais falou isso outro dia numa matéria dele, que ele se desfez de metade do que ele tinha. Eu vou ser metade do que eu tinha. Eu tava caminhando com a vida com muito peso. Né? Muita coisa, muita empresa, muita tensão. E eu acho que o convite é para a gente ser mais ágil. A gente tem que ter agilidade, tem que caminhar mais leve, tem que simplificar os processos. É o contrário, a gente tem que caminhar pela vida mais leve, porque isso vai... a gente acaba tendo uma... A gente vê que a felicidade... Bom, gente, muito obrigado pela participação nessa nossa live de hoje. Foi sensacional. O Nuno é um cara incrível. Espero que todos vocês tenham aprendido muito, como eu aprendi. Pode ter certeza que a Sábios vai trazer outros temas muito legais para a gente aqui. Gostaria de agradecer mesmo a presença de todos. Um grande abraço. Tamo junto. Vamos cuidar do nosso equilíbrio, da nossa saúde, da nossa mente, do nosso físico e da nossa performance. Tá bom? Um abraço, obrigado.